Olá, bom dia a todos. Vamos então abordar a rocha ornamental que forra as paredes da minha casa de banho. Numa primeira abordagem, vamos ver que a sua natureza é carbonatada, quer dizer que se fizermos o teste do ácido clorídrico num exemplar de uma rocha com as mesmas características, vemos que há libertação espontânea de CO2, é aquilo que se chama fase de efervescência. É, portanto, uma rocha carbonatada. Ora, no domínio das rochas ornamentais, estas rochas carbonatadas são muitas vezes designadas por mármores. E aqui, mais uma vez, vem a questão de que o mármore, geologicamente falando, é uma rocha metamórfica. Não é uma rocha com as características que temos aqui visíveis. Ora, uma rocha como o mármore, que também tenho na minha casa, nos parapeitos das varandas, são todos revestidos nesta rocha, o mármore. É também uma rocha carbonatada, mas é uma rocha que tem como característica essencial ser constituída praticamente só por cristais de calcite, que se vê aqui a brilhar, no meio de alguns leitos mais escuros de impurezas, que aliás têm particularidade, como está exposto, tem particularidade de ser o local onde os líquens e outros organismos se fixam preferencialmente. E vemos, portanto, que é constituído por cristais. Portugal é, aliás, um grande produtor de mármores. Mármores como, por exemplo, na região de Borba, de Estremoz, de Vila Viçosa, são tudo regiões que produzem mármores de boa qualidade, do qual nós também temos vários exemplares nas nossas casas. Ora, estes mármores, todos eles, foram em tempos calcários. Foram em tempos calcários que foram sujeitos a processos tectónicos ou metamórficos que os transformaram, que os metamorfizaram. E a evidência direta desse processo de metamorfismo é precisamente a presença dos cristais que referimos. É precisamente os cristais que nos dizem que toda a informação que estes calcários continham, na altura da sua formação, foi completamente reciclada, como se tivesse sido, digamos assim, a formatação de um disco. Os calcários, no início, contêm uma quantidade de informação, uma quantidade de ficheiros úteis à interpretação das condições que levaram à sua formação. Quando se dá o processo metamórfico e os calcários são reconvertidos em mármores, é como se tivesse havido a formatação desse disco, perde-se toda a informação, ou praticamente toda a informação. Ora, esta é a principal diferença entre um mármore e um calcário. Como eu costumo dizer, o mármore já foi um calcário, só que levou com uma montanha em cima. É bastante diferente ou já se tornou bastante diferente do calcário original. Ora, essa grande montanha que levou à transformação, à metamorfização destes calcários do Paleozoico inferior, foi o processo tectónico de convergência e choque generalizado de massas continentais para formar a Pangeia no final do Paleozoico. No final do Paleozoico, os calcários, atualmente da região dos mármores alentejanos, foram incluídos dentro desta cadeia de montanhas e foram, portanto, metamorfizados por este processo. Como podemos ver aqui, grande parte do nosso território ainda tem evidências, ainda corresponde à cicatriz dessa enorme cadeia, que geralmente designamos como varisca, essa enorme cadeia orogénica que se estende pela Europa, pela França, até à Alemanha. Ora, não é o que se passa na rocha da minha casa de banho, na realidade é rica em fósseis. Temos, por exemplo, aqui um fóssil de um stromatoporoide, um organismo lamelar que é aparentado com esponjas calcárias, é um grupo que existe hoje muito pouco, mas que estava muito bem representado na altura em que esta rocha se formou. Temos aqui uma outra secção de stromatoporoide. Vemos agora aqui secções de gastrópodes alongados, com estrutura interna complexa, neste caso aqui até bastante recristalizado no seu interior. Temos aqui agora uma outra secção do gastrópodo, vê-se a estrutura do enrolamento da concha, também um pouco recristalizado. Neste caso aqui podemos ver uma secção de uma concha de um molusco bivalve, já de algumas dimensões.
Ora, uma rocha carbonatada com as características que temos estado a ver, rica em fósseis, em macrofósseis e vários outros elementos, é um calcário que, para os industriais das rochas ornamentais, se designa por moca-creme, da região de Alquenede, ou, por exemplo, um vidraço de Molianos, da região de Molianos, na zona de Alves Barrota. Portanto, quer um tipo, quer outro, correspondem às características da rocha que tenho na minha casa de banho. Ora, esta rocha, carbonatada, rica destes vários elementos fósseis, formou-se, está datada, do Jurássico Médio. Portanto, forma-se num contexto em que o supercontinente da Pangeia inicia o processo de fragmentação e dando origem ao início do Oceano Atlântico. Aqui ao largo, portanto, inicia-se o processo de formação do Atlântico Norte, com separação daquilo que é atualmente a Península Ibérica, daquilo que é atualmente a região dos grandes bancos canadianos. E esse processo inicia-se com a abertura de mares de pequena profundidade, na zona que é conhecida, que atualmente existe em Portugal, na região da Bacia Lusitânica. Portanto, todo este setor por aqui foi sede de sedimentação de ambiente marinho, de pequena profundidade, mas que tinha uma característica distinta do que temos atualmente. Era um ambiente marinho de águas quentes, podemos dizer mesmo tropicais, muito quentes, e são esses ambientes, ou foram esses ambientes marinhos, que deram origem à deposição destes calcários que hoje estão a ser explorados nesta região do maciço calcário extremanho.